Então, agora vamos iniciar o módulo 7, né? Passivo circulante e não circulante ainda, tópico 7.4, né? Que a gente vai conversar sobre empréstimos e financiamentos. Muito interessante esse módulo aqui. A gente já tratou de empréstimos já no ativo, vamos rever os conceitos um pouco e vamos evoluir nas questões de custos de transação dos empréstimos. Tá? É curioso, isso aqui a gente trouxe uma metodologia para você de contabilização, para que você possa ampliar o seu conhecimento. Bacana, legal. Fazendo a revisão, você lembra daquela planilha de R$10.000 que tinham contas a receber ou empréstimos a receber? Volta nela, dá uma analisada nela. Você conseguiu compor essa planilha? Se você não conseguiu, mande um vídeo, mande um e-mail que a gente vai ajudando você. Isso aqui é muito tranquilo, muito fácil, método de detecção ou identificação da taxa efetiva de juros. Isso aí é uma tranquilidade muito grande, fácil que dói. E você tem aqui a taxa efetiva de juros que foi calculada e depois você vai montando a sua planilha e ela vai zerar no final, sem problema algum, tenho certeza. Bom, e para facilitar, assim como nós fizemos no AVP, que a gente utilizou o mesmo exemplo do ativo, eu vou usar o mesmo exemplo aqui para o passivo. Tá? Eu vou usar esses mesmos dados, captação de dinheiro no mercado financeiro por 10 mil, ao invés de você emprestar, agora você está captando o passivo, e a gente vai contabilizar essa planilha, porque calcular você já aprendeu. Bacana? Bom, agora, os mesmos dados, eles são passivos. Ele não gera receita financeira, ele gera despesa financeira, despesa com juros, né? Em vez de ser um recebimento, você tem um pagamento. Então, vamos contabilizar aqui, fácil que dói, 10 mil contra o passivo. Entrou um dinheiro no caixa, equivalente de caixa, gerou R$120 de despesa financeira. Você já entende esses números, você já está familiarizado com eles, né? Faça uma revisão antes dessa aula para você, antes desse tópico. Faça uma revisão lá para que você possa ficar mais ambientado com esses dados, com esse tipo de contabilização. Bacana. E depois você vai baixar o empréstimo, custo amortizado, utilizando uma taxa efetiva de juros. Poxa, legal. Então você vai receber aqui contra o banco. Isso aconteceu, esses são os lançamentos contábeis do primeiro mês. No segundo mês eu atualizo monetariamente meu passivo, em contrapartida a uma despesa financeira, claro, e depois eu pago o valor. De novo, custo amortizado e a taxa efetiva de juros. Tá? Esse exemplo aqui, está bem claro aqui, né? É um exemplo sem custos de transação. O que é um custo de transação, Eduardo? Custo de transação em FRS chama-se IOF, TAC, que é até aquela antiga taxa de abertura de crédito, e outros custos necessários para que o banco cobra, né? Comissões, juros antecipados, enfim, eles conseguem ter aí alguns modelos, alguns instrumentos financeiros próprios que acabam cobrando determinadas taxas de você na abertura de crédito, na abertura de contas bancárias, enfim, na liberação de empréstimos. E isso tudo chama-se custo de transação. Tá ok? Aqui não tem custo de transação, não estou dando exemplo de custo de transação. Agora no próximo a gente vai observar um exemplo de custo de transação. Bacana? Legal. Então é assim que se coloca. Eu fiz uma memória de cálculo aqui, onde você tem 10 mil mais 120, 9.052. Segundo, 9.052, que é saldo inicial, mais 108, né? Menos 1.067,18, terceiro lançamento, 8.094. 8.094. Vai ser tranquilo, bacana, entendi. Tá bonito, Eduardo, estou entendendo completamente isso aí que você está falando. Bacana, você já está bem familiarizado com o método da taxa efetiva de juros, custo amortizado, empréstimo e financiamento. Aqui em 10 vezes, significando que ele é um curto prazo. Se ele não é em 10 vezes, ele é superior a 12 vezes, ele já começa a ter parcelas no longo prazo. Então isso aí é tranquilo, você já entendeu toda essa esquemática. Existe um negócio chamado líquido de custos de transação. O que é?
Você vai lá, pede 10 mil reais, mas o cara só libera 9.500. Por quê? Porque ele vai segurar os 500 de custo de transação. O custo de transação pode ser um IOF, de novo, pode ser um IOF, um TAC, pode ser qualquer coisa nesse sentido. Geralmente, né, no Brasil, obrigatoriamente, você tem o IOF lá para fins de custo de transação. Seja lá você pegar um empréstimo pessoal, pessoa jurídica também tem IOF. Tá? Vou contabilizar, só que agora eu vou contabilizar isso aqui pelo custo de transação líquido de custo de transação. Olha o que aconteceu aqui, eu queria que você observasse bem isso aqui. Olha o que aconteceu com a taxa efetiva de juros. A taxa efetiva de juros, vou voltar aqui, era 1,20 com 10 mil sendo liberado, menos 10 parcelas de 1.067. Você foi lá, calculou a TIR, achou 1,2. Aqui, quando você fizer isso novamente, você vai ter que partir lá na célula do Excel a partir do 9.500, que é o valor líquido liberado para você, porque esse valor aqui já foi descontado. Ele liberou 9.500. Tem algumas empresas que adotam essa prática contábil. Eu não sou muito simpático a essa prática não, mas vamos tratar dela aqui e depois vamos verificar o que seria o ideal. No meu modo de ver, isso é uma decisão que você toma aí, é uma questão de escolha de prática, qual é a melhor maneira. Até hoje eu vejo empresas criando aquela conta juros a apropriar. Se você, tem gente que fala bastante, porque tem que ter os juros a apropriar. Eu não encontrei nenhuma literatura séria que indique você a usar os juros a apropriar, tá? Até hoje eu não encontrei, séria. O próprio FIPECAF, que é um dos manuais mais antigos, o manual de contabilidade do FIPECAF, ele não indica que você use os juros a apropriar, ele só indica que você use os juros a apropriar se você tiver juros antecipados ou cobranças antecipadas, como é o caso de custo de transação. Aí sim você usa lá uma conta retificadora do ativo, quando houver antecipação. Caso contrário, nem eles indicam isso. Não sou favorável ao FIPECAF, nem contra, nem a favor, mas essa parte lá está bem clara, né? Eles não indicam custo apropriar. Por quê? Porque eles também têm essa visão aqui de você ir atualizando monetariamente passivo e amortizando ele. Atualiza monetariamente e amortiza. Bacana? Legal. Então, vamos contabilizar aqui, caso você decida por essa prática contábil, que eu não sou muito favorável, mas o efeito disso é muito pequeno, que muita gente pergunta, mas não faz diferença nenhuma, realmente não faz. Tá? Vou mostrar para você aqui. Quando você calcular a nova taxa efetiva de juros, voltando, você vai achar uma taxa efetiva de juros de 2,17 lá na TIR do Excel. 9.500, que não foram 10, porque eles cobraram 500 de OF, vamos supor, e 10 prestações de 1.067. Claro que se o valor liberado é menor e as prestações continuam sendo iguais, o número é igual de prestações, o valor de cada prestação é igual, você vai ter uma taxa efetiva de juros de 2,17. Pode fazer o cálculo lá, dá um stop no seu vídeo e faça o cálculo. De modo que você contabiliza assim, né? 9.500 foi o que entrou no meu banco. Né? Em contrapartida, o empréstimo de financiamento a pagar gerou uma despesa de 206. Não é mais aquela despesa, o número é até fácil de guardar, de 120, porque era 1,2 em cima de 10 mil, 120. Qual é a diferença entre 120 e 206? A diferença entre 120 e 206 é justamente a taxa efetiva, o IOF, que já está embutido aqui dentro. Então, quero dizer duas coisas para vocês. Uma, 120 é despesa de juros, 120 mais 86,40, que é esse o número, né? 120 menos 206,40, 86,40. A diferença, meu caro, é o valor do IOF que está aqui dentro, ou do custo de transação. Depois eu mostro para você, mas é esse o número mesmo. E você vai colocar aqui dentro de despesa financeira 206. Antes era 120, agora é 206, porque mudou a taxa efetiva de juros. Olha como é que a coisa começa a se encontrar, né? Você tem 206 aqui, dependendo, olha o que eu vou falar, hein? Dependendo do seu plano de contas, você não vai poder fazer isso aqui não. Porque se o seu plano de contas requerer que você coloque despesa de juros mesmo numa conta e na outra conta despesa com IOF ou custos de transação, despesas de taxa de TAC, cada empresa tem um plano de contas diferenciado, você não vai poder fazer isso aqui não, tá? Agora, se tanto fizer para você, você vai ter uma cabeça de conta chamada despesa financeira, juros, IOF, TAC. Tá? Pode ser que você tenha, né, outras despesas bancárias, enfim. Então, só que você vai ter que abrir esse número, tá? Depois eu mostro para você como que você pode fazer dessa forma, abrindo entre despesa financeira e IOF.
Então, o segundo mês, fiz a amortização de 1.067 e no segundo mês eu também faço a mesma contabilização, né? Eu atualizo, olha, desculpa aqui, faltou um 187,70 aqui, né? Mas coloque aí no seu slide. A gente vai colocar o slide correto depois para você, e depois você simplesmente faz a mesma coisa, faz uma memória de cálculo com 2.500 mais 206, 1.067, 8.639, que é o valor da planilha. Bacana, custo amortizado, utilizando uma taxa efetiva de juros. E depois, pega 8.639, que é o saldo anterior, mais 187,70, menos 1.067,18, que você vai chegar a 7.759. Apareceu 8.770 aqui para você. Legal, bacana? Bem completo, entendi. Está perfeito, Eduardo. Vamos dar um passo à frente, então, comigo. Olha aqui que eu fiz, que eu recomendo que você faça esse exercício. Peguei a planilha de Excel, sem custos de transação, dei um Ctrl+Copy, Ctrl+V em toda a planilha, ao lado da planilha de Excel. Ao lado desses dados aqui, você dá um Ctrl+Copy, cria uma coluna aqui no meio, deixa uma coluna aqui em branco e dá um Ctrl+Copy, Ctrl+V. Cuidado se você ancorou, quem trabalha com Excel sabe, né, o F4, quem ancorou algum tipo de taxa de juros, enfim, você vai ter erros, ajustes sua planilha, caso você tenha usado algum F4, e você vai chegar... E você coloca aqui 9.500, então Ctrl+Copy, Ctrl+V, vai chegar a 9.500, né? O 1.500, que é aquela outra que você já deve ter elaborado. Perceba que você vai ter aqui 120 é os juros de 1,20. 206 é o juro com 2,17. Qual a diferença entre um e outro? 86,41. 86,41, teve aqui um realzinho aqui de arredondamento, um centavo de arredondamento, e depois a diferença é 79. Se você pegar essa tabela, menos essa tabela, aí você pode criar uma outra, terceira tabela aqui, ó, só referenciando mais aquela célula menos essa, mais aquela menos essa, você cria uma outra aqui que você vai perceber que o valor do pagamento vai ser zero, o valor da amortização, o valor da amortização e do custo de transação, deu uma colada lá, o valor do custo de transação e o custo e a amortização e a despesa com juros vão ter o mesmo valor, tá? Por quê? Porque os valores já estão aqui embutidos, tá ok? Significando dizer que esse aqui, caso você queira segregar, vou voltar naquela planilha, caso você queira segregar o 206 entre despesa com juros e despesa com F, basta que você faça uma dedutibilidade entre um e outro e você acha esse valor. E incrível, porque os valores batem. Tá ok? Tranquilo? Vou fazer aqui uma contabilização agora do empréstimo, mesmo caso, só que agora eu vou contabilizar o custo de transação. Essa conta de custo de transação é uma redutora do passivo, né? Inclusive lá você vai observar que o CPC-PME exige que você contabilize o empréstimo de financiamento líquido de custos de transação. Algumas redações colocam, olha, é o empréstimo de financiamento mais o custo de transação. Só que o custo de transação ele vai ser uma conta redutora do passivo. Né? Por que eu estou usando uma conta redutora do passivo? Porque isso aqui foi uma antecipação. Alguns contadores e algumas empresas gostam de apresentar isso aqui como se fosse uma despesa antecipada no ativo. Tá? Eu não sou muito simpático a isso, uma decisão que você vai tomar. A minha ideia aqui não é direcionar o que você tem que fazer, mas é fazer uma apresentação de possibilidades, né, para que você possa adotar a melhor prática contábil, que melhor convier para você, dentro de uma cultura, de uma possibilidade de cada sistema. Eu entendo que cada empresa possui restrições sistêmicas, essa palavra não existe, né? Mas existem restrições sistêmicas, não sei se você já percebeu, mas eu uso muitas palavras aí que são próprias, não repitam, sistêmico não precisa, não existe, AVPesar não existe, receitar, despesar, então essas palavras aí não repitam, né? Pode causar danos à sua intelectualidade. Brincadeira, vamos lá. Então, você cria aqui, né, a conta custo de transação, redutora do passivo,
você recebeu 10, isso aparece até no extrato essa movimentação, isso é muito comum, né? Você recebe 10 mil e logo depois vem uma saída de dinheiro, uma saída de grana lá, de R$500 de IOF, de TAC, vai saindo lá discriminado. É melhor, né, você contabilizar adequadamente, de acordo com o que aparece no extrato, de acordo com o contrato. Então, e você vai ficar com o líquido de 9.500 aqui. Pô, legal. Vou contabilizar os juros de 120, taxa efetiva de juros de 1,20, que é o valor total, né, do empréstimo. Vou registrar 86 como despesa de IOF, baixando o custo de transação. 86. Eu botei 40, porque ele saiu um arredondamento no Excel, não sei como é que foi no seu. E depois, eu amortizo o meu empréstimo de financiamento por 1,67 contra o banco. Atualizo novamente por 108, taxa efetiva de juros de 1,20. E depois reconheço 79 como despesa. Se você perceber que a despesa com juros mais a despesa com IOF, vai dar exatamente aqueles 206. 206, né? Vou voltar aqui rápido. Você vai perceber que vai bater exatamente 206, 187 e assim sucessivamente. Né? Eu gosto. Particularmente eu gosto desse modelo aqui. Para mim esse modelo é o mais adequado, cria conta de custo de transação, porque você deve ter um empréstimo de financiamento, um instrumento financeiro pelo custo amortizado líquido do custo de transação. Poxa, Eduardo, legal, você acabou de dar um passo à frente, amigo. Henrique Zanini, prática contábil. Empréstimos e financiamentos. Os empréstimos e financiamentos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação, ou seja, valor recebido do banco, incluindo os custos de transação, e subsequentemente demonstrado pelo custo amortizado. Essa conta aqui, amigo, empréstimo e financiamento é valor captado, valor da transação, menos os custos de transação. Ele está colocando mais custos de transação, mas na realidade o custo de transação ele é negativo. As despesas com juros são reconhecidas com base no método da taxa efetiva de juros ao longo do prazo do empréstimo e do financiamento, de tal forma que na data do vencimento o saldo contábil corresponde ao valor devido. Você vai ter o saldo contábil atualizado monetariamente, como se dizia antigamente, né? Poxa, legal, agora estou começando a entender um pouco mais. Boa. Os juros são incluídos em despesas financeiras, os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a CIA tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por menos de 12 meses após a data do balanço, que seria aquela condição de circulante ou não circulante. É importante que você faça um quadro de empréstimo e financiamento dizendo quais são, com uma lista, né, de todos os empréstimos e financiamentos que você possui. Leasing pode incluir no meio, não há problema nenhum, leasing financeiro, né? Então, é assim que se faz um quadro relacionado. É importante que você coloque a taxa de juros, eles não colocaram aqui, mas é importante, eu recomendo que você coloque a taxa de juros de cada um, né, ou pelo menos uma taxa média, tá, de juros de cada empréstimo, tá ok? E assim a gente termina o nosso tópico 7.4 e vamos partir para o módulo 7.5.